Já está no ar o Dia de Campo na TV, o programa que traz para você as novidades da pesquisa agropecuária. Hoje nós vamos falar sobre as novas cultivares de café. Já disponíveis para produtores, as cultivares são mais resistentes e produtivas do que as plantas de café comum. A tolerância à seca, a pragas e a doenças é apenas uma das vantagens que garantem ao cafeicultor muito mais produtividade e menos perdas na lavoura. Para conversar conosco sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio os pesquisadores Carlos Henrique Carvalho, da Embrapa Café, e César Elias Botelho, da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Você sabia que o brasileiro consome em média 81 litros de café por ano? Pois é. Antes de conversarmos sobre as novas cultivares desenvolvidas pela Fundação Procafé, você vai saber por que esse é considerado um produto tão importante na agricultura, na economia e no dia a dia do brasileiro. Acompanhe a matéria. Preferência nacional, o cafezinho é a segunda bebida mais consumida no Brasil, perdendo apenas para a água. A estimativa é de que este consumo cresça ainda mais. No território nacional, essa tendência está comprovada. O café está cada vez mais presente no dia a dia do brasileiro. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria do Café entre 2013 e 2014, comprovou o aumento do consumo interno de café no Brasil. O resultado revela que cada brasileiro consome em média 81 litros de café por ano. A bebida está presente em 98% dos lares. Mais de 60% do consumo total ocorre dentro de casa. Entre as formas de consumo no Brasil, o café em pó, torrado e moído, ainda é o preferido, apesar do crescimento do café em cápsulas. A presença constante do cafezinho na vida do brasileiro, em breve, deverá transformar o país no maior consumidor mundial do produto, ultrapassando os Estados Unidos, atual primeiro colocado. O Brasil é também o maior produtor e exportador de café. De cada 3 xícaras consumidas no mundo, uma é brasileira. Para garantir a trajetória de sucesso da cultura de café no Brasil e no mundo, pesquisa, produção e indústria têm trabalhado para conquistar e consolidar mercados. A pesquisa em melhoramento genético realizada pelo consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, desenvolveu dezenas de cultivares de café arábica e conilon, todas resistentes às principais pragas e doenças, com alta produtividade e qualidade de frutos. O Programa de Melhoramento Genético do Cafeeiro teve início no Brasil em 1932 pelo Instituto Agronômico de Campinas. Posterior a isso, de onde todas as cultivares até então comercializadas e cultivadas no Brasil e também no exterior passaram pelo Instituto Agronômico de Campinas. Posterior a isso, por várias outras instituições que hoje, integrantes de um consórcio Pesquisa Café, estão desenvolvendo seus programas de melhoramento. A importância desse programa é justamente de criar novas cultivares de café que tenham características agronômicas que atendam às necessidades do desenvolvimento da cafeicultura, focadas principalmente hoje na qualidade do produto final. São feitos estudos de adaptabilidade e estabilidade de produção nas diferentes regiões cafeeiras para que possa ser indicados com segurança qual cultivar é mais adaptada para aquelas condições. E assim o programa vem sendo desenvolvido de uma forma integrada entre as instituições, participando em ensaios nacionais de competição de cultivares, visando esse trabalho de estudo da adaptação, da adaptabilidade, para que nós possamos ter efetivamente cafeeiros produtivos ajustados a determinadas condições ambientais. Esse sim é o processo que nós estamos trabalhando e que o consórcio vem empenhando e dando apoio a todas essas instituições hoje integrantes do seu quadro de consorciados.
Bom, eu gostaria de começar pelo conceito de melhoramento genético de plantas, César. E gostaria de saber também quando essas pesquisas começaram no Brasil e quais instituições estiveram à frente desse processo. O melhoramento genético de plantas é uma arte, uma ciência que visa a fixação e seleção de características desejáveis, né, visando a obtenção de cultivares melhoradas para atender às necessidades dos consumidores. O melhoramento genético do cafeeiro iniciou no Brasil em 1932, com a criação da seção de genética do café do Instituto Agronômico de Campinas. E nessa primeira fase, uma fase de introdução de materiais e exploração da nossa genética existente no país. 1932, uau! Carlos, e hoje, quais são as principais instituições de pesquisa que estão à frente desse processo? Bem, hoje existem diversas instituições de pesquisa e universidades que estão trabalhando com café. A gente pode citar o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, o IAPAR, no Paraná, o INCAPER, no Espírito Santo, a Fundação Pro Café em Minas e a EPAMIG em Minas Gerais. Além disso, a Universidade Federal de Viçosa e a Universidade Federal de Lavras também trabalham com melhoramento de café. César, em 1997, com a criação do consórcio Pesquisa Café, como aconteceu o avanço dessas pesquisas a partir de 97? A criação do consórcio em 97 foi muito importante, porque além do fomento à pesquisa, o consórcio vem financiando a pesquisa com café e com melhoramento genético. O consórcio é muito importante pela característica dele de ser uma rede de pesquisa onde várias instituições estão envolvidas, então há uma troca de materiais genéticos e possibilita avanço muito grande no nosso trabalho. Carlos, quais as principais cultivares que formam o Parque Cafeiro no Brasil e quais as principais características agronômicas? Bem, o Parque Cafeiro do Brasil ainda é formado pelas cultivares tradicionais, que foram desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas. As cultivares do grupo Catuaí e do grupo Mundo Novo, que são várias cultivares desses dois grupos. Essas cultivares têm como principal característica, elas são muito produtivas, têm uma boa resposta à poda, mas elas ainda são suscetíveis à ferrugem do cafeiro, que é a principal doença da cultura. Então, o programa de melhoramento tem trabalhado muito para suprir esse problema dessas cultivares, que é a falta de resistência à ferrugem. E esse melhoramento, ele demora? O melhoramento do café é demorado. O café é uma cultura perene. Essas cultivares, em geral, demora-se cerca de 25, 30 anos para que a gente possa lançar no mercado uma nova cultivar, desde os primeiros cruzamentos. Então, é um processo bastante lento. Mas que traz resultados. Ele traz resultados. A necessidade durante desse processo, ele é lento. Por que ele é lento? Porque a gente precisa de fixar nas sementes as principais características que a gente considera mais importantes. Por exemplo, a gente quer fixar uma resistência à doença. Então, para fixar essa resistência à doença, há necessidade de vários ciclos de seleção para que a características possam, aos poucos, serem fixadas. E a gente possa, ao final do processo, ter plantas que sejam resistentes à doença, por exemplo, e que também tenham outras características importantes, como alta produtividade, vigor vegetativo, etc. César, como é feito o melhoramento do café aqui no Brasil? Então, basicamente, a gente cria a variabilidade, explora a variabilidade que tem e cria a variabilidade. Então, basicamente, a gente faz cruzamentos para aquelas características, buscando aquelas características desejáveis, por exemplo, a resistência, e a partir daí faz um trabalho de seleção. Ao longo das gerações, então, a gente vai fazendo um trabalho de seleção daquelas plantas que apresentam aquela característica que a gente está em busca. E também tem a questão do gosto ou só, num primeiro momento, é mais o enfoque para a resistência? Não, a resistência é um fato importante, doenças e pragas, mas o material, a nova cultivar tem que apresentar produtividade, qualidade de bebida. Hoje é muito importante, o mercado mundial busca muito isso, a qualidade de bebida, cafés com bebida superior. Tipo peneira elevada, também um mercado hoje bastante exigente em cafés com peneira elevada, ou seja, sementes graúdas. Então, há várias coisas que o mercado
vão exigindo que a gente também tem que trabalhar nessas novas cultivares. Carlos, a questão da clonagem, ela tem se mostrado eficaz no ganho de tempo e quais os métodos de clonagem mais utilizados no caso do café? O melhoramento tradicional, quando a gente busca desenvolver uma nova cultivar para ser propagada por semente, ele é demorado, cerca de 30 anos. Existe uma alternativa no café, que é a clonagem, ou seja, a seleção de plantas superiores e a propagação dessas plantas através de propagação vegetativa. Então, existem basicamente dois métodos em que a gente pode usar para selecionar plantas e propagar vegetativamente. O processo de seleção, nesse caso, ele é muito mais rápido. Enquanto no material propagado vegetativamente demora-se cerca de 25, 30 anos, a gente pode baixar isso para cerca de 10 anos, o que é um processo bem mais rápido. E os dois processos que eu estava me referindo são os seguintes. Está aqui, como é feito no café Conilon, atualmente no Espírito Santo, por exemplo, e a embriogênese somática, que é uma técnica de cultura de tecidos que é feita em laboratório. A partir de uma única folha é possível a gente produzir mais de 10 mil mudas. Então é um processo bastante eficiente para a produção de mudas clonais de café. Com características especiais diferentes do café comum, as cultivares desenvolvidas em laboratório são resistentes a doenças e garantem produtividade no campo. Conheça agora as plantas resultantes do melhoramento genético e suas principais características. Novas cultivares de café arábica estão disponíveis para plantio pelos cafeicultores. Arara, Acauã Novo e Siriema S1 foram desenvolvidas pela Fundação Procafé e a cultivar Aranãs pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. As pesquisas que resultaram nas novas cultivares tiveram o apoio do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, em Brasília. As plantas de porte baixo facilitam a colheita manual e mecânica dos cafeeiros. Possuem boa produtividade, alto vigor e resistência à ferrugem. As novas cultivares ajudam a reduzir os custos de produção para os cafeicultores e causam muito menos impacto ao meio ambiente. A cultivar Acauã Novo tem alto vigor e alta produtividade, resistência à ferrugem e tolerância a períodos de estresse hídrico. A cultivar Arara é altamente produtiva e imune à ferrugem. A cultivar Siriema S1 tem como principal vantagem a resistência múltipla à ferrugem e ao bicho mineiro. E ainda apresenta precocidade de maturação. É também bastante tolerante à seca e tem boa produtividade. A cultivar Aranãs apresenta como características alta produtividade e qualidade de bebida. Responsáveis pelo desenvolvimento das cultivares, a Fundação Procafé e a EPAMIG têm a marca da inovação. Na área de melhoramento genético, com o apoio do Consórcio Pesquisa Café, elas desenvolvem cultivares adaptadas a situações de estresse biótico e abiótico, como tolerância à seca, ao ataque de pragas e à incidência de doenças. O trabalho de melhoramento genético da Fundação Procafé tem lançado uma série de variedades com resistência ou tolerância à ferrugem e com alta produtividade. A ferrugem é a principal doença que ataca o cafeeiro e reduz muito o lucro do cafeicultor se ela não for bem controlada. A Fundação Procafé já lançou uma série de cultivares e entre elas nós temos aqui o Arara, temos o Acauã Novo, temos o Guará e temos o Siriema, que é um material genético de café com resistência múltipla, ou seja, é resistente ao bicho mineiro do cafeeiro e também à ferrugem. Esse também foi lançado, chama AS1, Siriema AS1.
Nós acabamos de ver na matéria a utilização de 4 cultivares. Mas, César, antes do lançamento de uma cultivar, como é feito o trabalho de aceitação com o produtor? Ele acompanha e participa das pesquisas? Os produtores participam do trabalho desde o início, porque a gente atende ao produtor, as demandas deles, né? O que o mercado está exigindo. Então, desde o início, no levantamento de demandas, para as novas cultivares com as suas características, a gente tem que ouvir o produtor. E durante o trabalho ele participa com a avaliação. A gente envia semente para esses produtores, as diferentes regiões produtoras, e o produtor ajuda nós nessa avaliação de adaptação das cultivares nas diferentes regiões produtoras. Carlos, como é essa aceitação do uso dessas cultivares de café? Olha, toda nova tecnologia, ela é vista inicialmente com um pouquinho de desconfiança, né? Então, com as cultivares de café não é diferente. O produtor está muito acostumado a plantar determinadas cultivares que já vinham sendo cultivadas pelos pais ou pelos avós, os vizinhos ao lado e tal. Então, a introdução ela deve ser gradativa. Às vezes o produtor tem dificuldade de trocar, aceitar uma nova cultivar, mesmo porque algumas regiões são mais conservadoras do que outras. Por exemplo, regiões do sul de Minas, por exemplo, às vezes podem ter algumas regiões, né, podem ter mais dificuldade de aceitar uma nova cultivar. Mas à medida que o produtor passa a conhecer a cultivar, ou seja, ele planta na própria propriedade, ou vê que o vizinho está plantando e que está indo bem, ele aceita e passa a plantar. Mas vale também a máxima de São Tomé, vendo para crer? É exatamente a mesma coisa. César, essas novas cultivares, elas já estão sendo produzidas em largas quantidades? Sim, tanto a Fundação Procafé como a Ipamig já tem sementes disponíveis dessas novas cultivares, e aqueles produtores então que queiram experimentar e a partir do próximo ano formar suas mudas com as novas cultivares, então eles vão poder adquirir e experimentar e plantar essas novas cultivares e ver os benefícios lá na sua propriedade. Carlos, como é o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Fundação Procafé? Olha, a Fundação Procafé ela foi criada em Varginha devido à extinção do antigo Instituto Brasileiro do Café, na década de 90. Então, ela aproveitou o material genético que já vinha sendo desenvolvido pelo então IBC. E, a partir daí, começou a desenvolver novos trabalhos de pesquisa visando atender às novas necessidades do mercado. Hoje a gente trabalha, eu sou da Embrapa Café, trabalho junto à Fundação Procafé, também no programa de melhoramento, e a gente também tem o apoio do consórcio de pesquisa café, de forma que a gente tem sempre uma interação entre vários pesquisadores que auxiliam nesse processo de melhoramento. César, a Ipamig também tem um programa de melhoramento genético do café. Quais são os resultados que vocês têm obtido lá? Então, o trabalho de melhoramento genético da Ipamig iniciou no início da década de 70, com foco grande na resistência à ferrugem, devido aos problemas que ela estava causando no mundo e quando ela entrou aqui no Brasil. Então, dentro do programa, então, já foi lançado 12 cultivares com resistência à ferrugem, né? E isso teve um apoio fundamental de 97 para cá do consórcio. São 10 cultivares já lançadas com apoio direto do consórcio Pesquisa Café. Pois é, Carlos, quais foram os resultados aí obtidos com as novas cultivares da Fundação Procafé? A semelhança da Ipamig, a Fundação Procafé lançou várias cultivares depois que começou a participar do consórcio Pesquisa Café. Hoje a Fundação Procafé tem 35 cultivares disponíveis para os produtores rurais. E essas cultivares elas têm sido plantadas em várias regiões. Como eu disse, o Parque Cafeeiro ele é composto principalmente por 2 cultivares, Mundo Novo e Catuaí. Cerca de 70% a 80% do Parque Cafeeiro. O restante, cerca de 15% a 20%, são essas novas cultivares e parte delas é desenvolvidas pela Fundação Procafé. Então, são muitas cultivares. Exatamente, são muitas cultivares. Hoje nós temos registradas, junto ao Registro Nacional de Cultivares, cerca de 120 cultivares de café. E como se dá a escolha dessa cultivar? Assim, para quem vai plantar, depende da região? Depende da região, depende do produtor, do nível tecnológico do produtor. Depende se aquela cultivar já foi testada na região onde o produtor tem interesse em plantá-la.
depende de várias coisas para que ela possa ser recomendada para o plantio. Por isso essa diversidade, essa quantidade de cultivares. Sim, as cultivares elas têm características particulares, né? Por exemplo, época de maturação diferenciada, o porte da cultivar, a resistência à praga e às doenças, a qualidade da bebida. Então, tudo isso interfere na hora da escolha da cultivar pelo produtor. Mas o mais importante é a região de cultivo do produtor, é o nível tecnológico dele, o sistema de plantio que ele vai utilizar, se ele vai utilizar um controle efetivo de doenças, principalmente, o nível de adubação que ele vai utilizar, se ele vai utilizar muitos insumos ou não. Então, face a esses fatores que é escolhida a nova cultivar. César, em relação ao controle de pragas, de doenças, quais foram os ganhos obtidos com esse melhoramento genético do café? Então, houve a utilização de uma cultivar melhorada e com resistência a pragas ou doenças é muito importante nesse sentido, porque possibilita a redução do uso de agrotóxicos, exemplo da cultivar resistente à ferrugem. Então, isso ajuda muito o produtor, né, no manejo do dia a dia da sua lavoura, porque ele vai reduzir a aplicação ou eliminar, depende da condição. Então, isso reduz o custo de produção, o impacto no meio ambiente é menor e também preserva também a saúde do trabalhador. E o aumento de produtividade também. Sim, claro, né? Além da resistência, há um aumento de produtividade, então aumenta a renda do produtor, com aumento de produtividade e com a redução de custos. E na matéria a seguir, vamos conhecer as vantagens das novas cultivares desenvolvidas pela Fundação Procafé. Para o produtor, garantia de produtividade e resistência à ferrugem fazem toda a diferença no dia a dia do campo. Cada uma das cultivares desenvolvidas pela Fundação Procafé, no âmbito do consórcio Pesquisa Café, tem suas peculiaridades. A arara tem alta produtividade e resistência à ferrugem, maturação tardia, boa bebida, frutos amarelos e sementes graúdas. A vantagem da Siriema é a resistência múltipla aos dois principais problemas fitossanitários do cafeeiro, ferrugem e bicho mineiro. A cultivar apresenta alto nível de resistência, mesmo quando reproduzida por sementes. Outra vantagem é a alta precocidade de maturação, especialmente em regiões muito frias. Tem boa produtividade, qualidade de bebida e tolerância à seca, sendo adequada a produtores de café orgânico. Apresenta porte baixo e menor diâmetro de copa, o que facilita plantios mais adensados. A gente vai mostrar aqui uma nova cultivar lançada pela Fundação Procafé. É a Siriema AS1. É uma cultivar que tem resistência à ferrugem e tem também resistência ao bicho mineiro. Aliás, é a primeira cultivar lançada comercialmente que tem resistência ao bicho mineiro. Uma característica interessante dessa nova cultivar é que ela é bastante precoce, ou seja, ela amadurece em geral 30 a 40 dias antes das cultivares tradicionais, de forma que ela pode ser utilizada para escalonamento de colheita. Além disso, a Siriema S1 ela tem tolerância à seca. Por exemplo, nessa época do ano onde não chove, praticamente não chove aqui no sul de Minas, a Siriema S1 ela fica enfolhada durante todo o ano, enquanto as cultivares tradicionais geralmente perdem bastante folhas devido à falta de água. Então é um material muito interessante para pequenos produtores, produtores de agricultura familiar e produtores que cultivam café orgânico. Ao longo dos anos, a Fundação Procafé tem buscado aperfeiçoar o trabalho de melhoramento genético. Um deles é a câmara fria, para armazenar sementes de um ano para outro, possibilitando adiantar a produção de mudas. A partir agora de 2015, a Fundação Procafé adquiriu uma câmara fria, onde estará disponibilizando sementes para os produtores a partir de janeiro e fevereiro do ano de 2016, onde os produtores poderão adquirir mais cedo essa semente, consequentemente implantando as suas lavouras mais cedo. Na região de Varginha, Minas Gerais, o produtor Elvio Coelho de Figueiredo garante que tem obtido muitas vantagens com o plantio das cultivares Arara e Acauã Novo.
No Arara e no Acauã, tivemos várias medições, né, constatando aí plantas na primeira safra com produtividade aí de 7, 8 litros e alguma planta excepcional até com 15 litros de arara. E uma boa crescimento de guia, né, prometendo produção para o próximo ano. E está muito bem com esse período de seca, sabe, manter bem folhado, né? Então eu acredito que essas variedades vão surpreender. Carlos, nós vimos aí na matéria as diferentes cultivares, mas como é que é a aceitação das nossas cultivares no exterior? Há muita venda? Olha, existem vários países que têm interesse nas cultivares desenvolvidas pelo Brasil. Por exemplo, no ano passado nós tivemos uma demanda muito grande de compra de sementes pelo Equador. Peru também tem interesse e vários países da América Central têm interesse em plantar as cultivares desenvolvidas aqui no Brasil. Agora, para o produtor especificamente, o que ele precisa saber na hora de escolher uma cultivar? A escolha da cultivar é a etapa, talvez a etapa mais importante durante o processo de implantação da lavoura. A primeira característica que ele precisa procurar é se aquela cultivar é adaptada à região dele. E como é que ele fica sabendo isso? Ele deve procurar os órgãos de extensão rural, de assistência técnica, ou os consultores, ou mesmo as instituições de pesquisa, para procurar informações sobre a cultivar. Se a cultivar já foi testada no local, principalmente se ela foi testada no local, se ela já vem sendo plantada por outros produtores e como é o comportamento daquela cultivar. Além disso, como cada cultivar tem características particulares, é importante saber o nível tecnológico que aquele produtor vai utilizar, o espaçamento que ele utiliza, se ele usa muito, ele pretende utilizar muito adubo ou não, se ele faz controle de ferrugem ou não faz controle de ferrugem. Então é muito importante juntar várias características para que ele possa decidir sobre a escolha da cultivar. Pois é, falando em cultivar, vamos falar um pouco sobre a arara. Qual é a origem dela? A arara é uma cultivar que a gente chama do grupo Catimor. O grupo Catimor é um grupo que foi formado em Portugal, na época do início, que começaram os trabalhos de resistência à ferrugem em Portugal, foi trazido para o Brasil e a partir desse grupo foram feitos vários cruzamentos. Então a arara é resultado do cruzamento do grupo Catimor com o catuai. Foi feito inicialmente pelo Instituto Agronômico de Campinas. Esse material foi então para o Paraná e no Paraná foi identificada uma planta com frutos amarelos. Originalmente, a população de plantas resultado desse cruzamento era de frutos vermelhos. Foi identificada uma planta de frutos amarelos e, a partir dessa identificação, a Fundação Procafé passou a trabalhar nesse melhoramento e deu origem a cultivar a arara. Ela é mais para a região do sul? Não, a arara ela pode ser plantada em várias regiões. Ela se adapta muito bem ao sul de Minas Gerais e se adapta ao Cerrado Mineiro também. E sobre a Siriema AS1, para que região ela pode ser destinada? Olha, a Siriema é uma cultivar diferente das outras, porque ela veio de um cruzamento entre duas espécies. A coffea arábica, que é o café comum que a gente conhece, e uma espécie que é resistente ao bicho mineiro, que é a principal praga do cafeiro em várias regiões. Então esse cruzamento foi obtido no Instituto Agronômico de Campinas também, e a partir daí várias instituições de pesquisa passaram a trabalhar com essas plantas que tinham resistência ao bicho mineiro, e a Fundação Procafé incorporou também a resistência à ferrugem, de forma que a Siriema AS1 tem resistência à ferrugem e a resistência ao bicho mineiro. É uma cultivar de porte baixo, ela é mais estreitinha um pouco, ela é muito adequada para plantios adensados, por ser uma planta menorzinha, sabe? Ela não necessita, por exemplo, de controle químico de bicho mineiro, de ferrugem, então ela é adequada para cultivo orgânico, de café orgânico. E ela tem uma característica que a faz mais interessante ainda. Ela tem a maturação muito precoce. Do grupo de todas as cultivares de café, a Siriema é a que tem a maturação mais precoce. Então ela pode ser plantada em regiões mais elevadas, onde a floração às vezes acontece mais tarde, sabe, causando problema na época da colheita. Então ela tem essa vantagem também, além de ter uma certa tolerância a períodos de seca. Então, a Siriema AS1 tem uma alta resistência ao bicho mineiro. E que outras cultivares também têm essa resistência? Olha, hoje no mercado só a Siriema AS1 tem resistência ao bicho mineiro. Ainda não existem outras cultivares com resistência ao bicho mineiro. Esse ano está programado, a Fundação Procafé deve lançar
Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras a ser realizado no mês que vem, em outubro, né? Em final de outubro, em Poços de Caldas, deve lançar uma cultivar clonal. Seria a primeira cultivar clonal de café arábica, que também tem resistência ao bicho mineiro. Clonal seria clonada? Exatamente, são plantas clonadas. E sobre o Acauã Novo? As características? Eu gosto de fazer um paralelo entre as diversas cultivares, que fica mais fácil, principalmente do produtor que está interessado, entender. A cultivar arara é uma cultivar altamente produtiva, talvez seja uma das mais produtivas que existe no mercado hoje. Ela é muito produtiva, exige um alto nível tecnológico, um alto nível de adubação, e a Acauã Novo também está nesse meio aí. Ela é bem produtiva, é uma cultivar, as duas, Arara e Acauã Novo, são imunes à ferrugem, ou seja, não há necessidade do controle da ferrugem. E a bicho mineiro tem um nível de, a Siriema S1, tem um nível de produtividade um pouquinho mais baixo do que essas duas. E ela é destinada a outro tipo de produtor. E agora você vai saber mais sobre a cultivar Aranãs. Desenvolvida pela EPAMIG, a cultivar já foi testada e indica boa qualidade. Você vai ver também a experiência de um produtor que plantou e aprovou a nova cultivar. Acompanhe. O Programa de Melhoramento Genético da EPAMIG lançou em 2015 a nova cultivar Aranãs, conhecida por sua alta produtividade e qualidade de bebida, além do elevado vigor vegetativo. A avaliação das 4 primeiras safras em área experimental no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, apontou produtividade média de 56 sacas por hectare e excelente qualidade de bebida. Pelos parâmetros da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a Aranãs atingiu 88 pontos na escala que avalia a bebida, o que significa elevada qualidade. Suas principais características são resistência à ferrugem do cafeeiro, porte baixo e a copa em formato cônico. Os frutos maduros apresentam coloração vermelha e as sementes são graúdas. As folhas novas são de coloração bronze e, quando adultas, verde escuro brilhante. O nome Aranãs significa aves que vêm do sul, uma homenagem às comunidades indígenas historicamente ligadas à região do Vale do Jequitinhonha. Essa aqui é a cultivar MGS Aranãs, a última cultivar lançada pela EPAMIG, em parceria aí com o consórcio de pesquisa café. Envolve várias instituições de pesquisas de café do Brasil. Essa cultivar é uma cultivar resistente à ferrugem, tem apresentado altas produtividades iniciais, café de alta qualidade, peneira bastante elevada, que o mercado exige bastante, boa rusticidade, um café com uma boa qualidade, tem conseguido pontuações altas aí nas provas de xícara, e um café bastante vigoroso, pela sua origem, que é Icatu com Catimor. O Icatu, todos sabem, é um café de alto vigor e essa cultivar tem essa característica, um material bastante vigoroso, tem uma formação da lavoura bastante facilitada, sai bem, então é uma cultivar que a gente está apostando para várias regiões produtoras de café do estado de Minas Gerais. Por ser resistente à ferrugem, a nova cultivar propicia redução no custo de produção com produtos fitossanitários. Consequentemente, causa menor impacto ambiental. A Aranãs é ainda uma boa opção para a produção de café no sistema orgânico. Nós estamos aqui junto com a EPAMIG estudando a resistência da cultivar Aranãs à ferrugem do cafeeiro. Então, no caso, a gente tem variedades já Aranãs em F7, totalmente imune à ferrugem do cafeeiro. Então a gente selecionou 2 populações, uma com resistência vertical à ferrugem, ou seja, totalmente imune. E o objetivo agora é levar para o campo e ver o desempenho agronômico dessa linhagem totalmente resistente ou imune à ferrugem. Na fazenda Santa Rita do Chicão, em Minas Gerais, o consultor técnico Lázaro Dornelles
está muito satisfeito com os resultados obtidos com a Aranãs. A variedade MGS Aranãs é uma variedade que está tendo um bom resultado na propriedade, não somente na propriedade, mas em todo o grupo de produtores que estou dando assistência. A média que eu tenho observado em lavouras de primeira safra é algo em torno de 15 a 20 sacos por hectare. Esta variedade surpreendeu não somente o produtor, mas todo o grupo, por se tratar de uma variedade que deu na primeira safra 37 sacos por hectare. Então, se considerar a média de 20, temos a diferença de 17 sacos por hectare na primeira. É uma variedade, como vocês podem observar, que está prometendo algo em torno de 40 sacos para o ano que vem, na sua terceira safra. Está bem folhada. César, nós vimos aí na matéria a cultivar Aranãs, mas como ela foi desenvolvida? Então, a cultivar Aranãs é oriunda de um cruzamento de Icatu com Catimor. Então, o Icatu é um material de café muito vigoroso e Catimor produtivo, só que um pouco vigor. Então, o objetivo foi esse, desenvolver uma cultivar com potencial produtivo alto e com vigor, com alto vigor vindo do Icatu. E onde foram feitos os trabalhos de pesquisa com essa cultivar? Então, os trabalhos começaram em 1985, no campo experimental da IPAMIG de São Sebastião do Paraíso, com o cruzamento. E aí, ao longo desses anos, foram feitas avaliações das várias gerações que chegou hoje a cultivar, está em F7, geração 7 gerações de seleção. Então, a gente fez trabalho no sul de Minas, no Cerrado e também no Vale de Jequitinhonha de Minas Gerais. Inclusive, a cultivar é uma homenagem à região lá dos índios que viviam naquela região, quer dizer, aves que vêm do sul. Então, um trabalho de seleção final foi feito na região do Vale de Jequitinhonha de Minas Gerais. E a cultivar Aranãs, ela é recomendada para qualquer porte, para qualquer região? Então, hoje a gente já tem trabalhos, bons resultados dela no sul de Minas, além do Vale de Jequitinhonha, que foi o trabalho final de seleção. A gente tem bons resultados dela no sul de Minas e também no Alto Paranaíba. Então, a gente já média aí de 5 safras, com acima de 50 sacos por hectare, que é um número bastante expressivo para a nossa cafeicultura. Então, a gente tem resultados nessas regiões. E agora também a gente está levando ela para o Cerrado mesmo, já tem alguns produtores, inclusive outros estados. Já temos bons relatos dela na região da Alto Mogiana de São Paulo, uma região importantíssima de produção de café do Brasil. E em relação à resistência a doenças e a pragas? Então, é um material... Os dois parentais, os dois materiais usados no cruzamento para obtenção da cultivar são resistentes, então tem tolerância à ferrugem. Então se trata de uma cultivar com tolerância à ferrugem, E também a gente tem observado, está em fase de avaliação, que é a resistência aos problemas do complexo FOMO, que a gente chama, que é as doenças que atacam as flores e os frutos pequenos. Então a gente tem notado uma resistência dessa cultivar também, essas doenças. E a qualidade da bebida? Então, nesses 2 últimos anos, a gente já fez testes com essas cultivares, análise sensorial de bebida, né, provadores, e a gente tem obtido bons resultados, então, de qualidade de bebida, alcançado pontuações altas. A bebida do café é avaliada por pontuação, o provador dá pontuação para essa bebida, e ela conseguiu até 88 pontos. Carlos, em relação às cultivares que você mencionou no bloco anterior, da Arara e também da Acauã Novo, como é que é a qualidade da bebida delas? Elas possuem qualidade de bebida boa também. A gente também faz testes todos os anos, após a colheita, são feitos testes de prova de bebida, e elas, em geral, apresentam pontuações boas, acima de 80 pontos, 80, 85 pontos, de forma que elas podem ser usadas para a produção de cafés especiais. César, em relação à poda da Aranã, como é que ela é feita? Tem alguma característica específica? Então, pela característica dos pais, né, do Icatu, que é um material altamente responsivo à poda, e é uma exigência do mercado hoje, a gente acredita que vai ser uma cultivar muito responsiva à poda. Então, do próximo ano, a gente já vai começar a ter esses resultados. A gente não tem o resultado avaliado ainda, mas a gente acredita que vai ser uma cultivar muito responsiva, devido principalmente ao seu vigor. Materiais vigorosos, cultivares vigorosos, são responsivos à poda.
Carlos, e a poda da arara e também da Cauã Novo? Olha, a Cauã Novo tem uma resposta à poda muito boa. Ela pode ser utilizada para esse sistema novo de safra zero, onde é feito colheita ano sim, ano não, ou no, que é feita poda, né? Às vezes ano sim, ano não. Ela responde muito bem. E a arara também tem uma boa resposta à poda, de forma que essa não é uma preocupação nossa, né? Durante o processo de melhoramento, essa característica também foi avaliada e selecionada plantas com melhor resposta à poda. E em relação às sementes, quem se interessou ao longo do programa, onde pode conseguir essas sementes? Olha, as sementes podem ser obtidas junto à Fundação Procafé em Varginha, é só entrar no site www.fundaçãoprocafé.com.br e conversar com o pessoal de lá, que eles têm semente para fornecer. E as sementes da Aranã? Na Ipamig, principalmente os campos experimentais de 3 pontas, que a gente vai ter campo registrado na próxima safra. Então, para aqueles que quiserem obter sementes na próxima safra, vão estar disponíveis no campo experimental da Ipamig de 3 pontas. Nosso programa está chegando ao final. Eu agradeço a participação dos pesquisadores da Embrapa Café, Carlos Henrique Carvalho, e da Epamig, César Elias Botelho. Muito obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado. E para mais informações sobre as novas cultivares de café, entre em contato com a Embrapa Café em Brasília, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3448 4010 ou pela internet embrapa.br/café. E o Minuto do Livro traz para você mais uma publicação especial com a marca Embrapa. Agroecologia, Princípios e Reflexões Conceituais é o primeiro volume da coleção Transição Agroecológica. Elaborada por especialistas no assunto, a publicação aborda o desenvolvimento da agroecologia no Brasil e a integração da ciência com o conhecimento tradicional de comunidades agrícolas. Para adquirir o livro, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, que está aí na sua tela, embrapa.br/livraria. E para se manter sempre bem informado, acompanhe agora a Agência Embrapa de Notícias e o resumo das últimas novidades da pesquisa. Nova doença da soja é reconhecida pelo Ministério da Agricultura. É a soja louca 2, que provoca prejuízos de até 60% nas lavouras. Pesquisadores identificaram nematóide como agente causador. A partir dessa descoberta, estratégias de manejo vão ajudar os produtores a reduzirem os prejuízos. Controle individual mantém bananais livres da cigatoca negra. A aplicação de fungicidas em cada planta custa pouco e é eficiente no controle da doença em bananeira comprida, também conhecida como dangola. No Amazonas, por exemplo, produtores diminuíram o uso de produtos químicos, passando de 52 para 3 aplicações por ano. BRS Esmeralda aumenta ganhos dos produtores de Mato Grosso. A cultivar de arroz desenvolvida pela Embrapa gerou lucro de 39% sobre o investimento inicial na safra 2013-2014. É o que mostra o levantamento realizado no primeiro ano de plantio da cultivar, que impulsiona a produção de arroz no estado. Para saber mais, acesse a Agência Embrapa de Notícias e assine o boletim para receber toda semana as informações sobre as novidades da pesquisa agropecuária. O Dia de Campo na TV fica por aqui. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Se você quiser rever esta reportagem e assistir a outras edições do programa, acesse embrapa.br/Dia de Campo na TV. Tenha um ótimo dia. Tchau!